Welcome aboard! Vamos aqui no canal do professor João Emílio Granato. É um convite para o primeiro vídeo. Aqui vamos falar bastante de histórias de comércio exterior. São 40 anos de estrada e quando eu vim para os Estados Unidos eu me afastei um pouco da sala de aula. Sinto muita falta desse contato com alunos e com a MBA do comércio exterior. MBA quero dizer matemática básica aplicada. Então aqui eu quero vir somar conhecimento, dividir experiências, subtrair detalhes e procedimentos errados no comércio exterior e ao mesmo tempo multiplicar amizades e transferir conhecimento em tempo. Então esse é o objetivo do canal, e contar super histórias aí para vocês com conteúdo. Às vezes eu vou trazer convidados para vir dividir comigo a tela, mas a ideia é a gente criar um canal de conhecimento voltado a experiências realizadas, né? Todas as histórias que eu vou contar aqui são histórias naturais, verdadeiras. Tinha até um programa que dizia assim: eu invento, mas não aumento. Na realidade não tem invenção, tem talvez emoção para falar. E também quero misturar algumas paixões que eu tenho no processo, que a palavra paixão talvez seja a mais importante de todas, porque quando a gente se conecta com alguma profissão, ela tem que ser apaixonante para você se automotivar diariamente. E quando eu comecei 40 anos atrás, era num formato, e hoje é completamente diferente. Então jamais sonharia estar falando com minha equipe, meu povo, minha relação mais próxima, alunos, amigos, etc., por telas de computador, né? E cada vez mais a gente vai ter essa relação, e então tem que aprender com o processo. Mas realmente a ideia do canal é voltar a poder ter o meu espaço, que sempre foi muito criativo, de aula, e de poder contar essas histórias com bastante detalhe, porque isso enriquece o nosso dia a dia e traz para quem está ouvindo e também para quem está falando uma característica de aprendizado de ambos os lados. E esse é o caminho, né? Meu pai já dizia, e eu repito o que ele falava, que a única coisa que eu não vou deixar aqui é o conhecimento. Então vamos tentar dividir enquanto é possível. Eu tenho alguns números que aparecem aí na tela para que vocês possam me acompanhar e me conhecer melhor. Eu já dou aula antes de iniciar o processo da minha empresa. Minha empresa tem 38 anos, mas eu comecei a dar aula já em 2000 aliás, 2000, estou perdido já, 1985 foi a primeira palestra que eu dei. Então realmente muito tempo, muita cancha. E também concordo com alguns amigos que isso é como um bom vinho, né? Quanto mais velho fica, mais história tem para contar, então mais alegre fica o processo. E aí muitos estão me perguntando: o que você foi fazer nos Estados Unidos? Pois é, essa é uma grande história para começar nesse primeiro contato. Nós estávamos aqui, eu, Paulo Bolson, que é o meu sócio, meu irmão, vou trazer ele aqui para conversar com a gente também. Nós estávamos numa viagem de férias em Daytona, no 74, era a edição 74 do Daytona Bike Week, que é um encontro de moto fantástico. Você vê moto por todo lado, essa é outra paixão, e eu vou colocar aí algumas imagens para vocês poderem acompanhar essa ideia de Daytona. E estávamos lá, íamos ficar aí, eram 5 ou 6 dias, e aí a nossa agente, a nossa Freight Forwarder, que morava aqui em Miami, brasileira, já residia aqui há 20 e tantos anos, ligou para nós e disse: eu queria conversar com vocês estão aí em Daytona, por que vocês não dão um pulinho aqui? Nós dois bons loucos nos olhamos e dissemos: vamos pegar as motos e vamos lá. Saímos amanhã cedinho, fazemos um bate e volta e vamos. Só que não contaram para nós, né? Ou seja, nós não pesquisamos, que esse bate-pronto eram 6 horas de ida e 6 horas de volta. Bom, não vimos esse detalhe. Então é sempre importante colocar que você pode dizer: é professor, vou respeitar, tal. Claro, a gente tem que respeitar conhecimento, mas nem sempre o que se ensina e se fala
acontece na prática. Então, esse ponto é humildade, isso tem que estar sempre muito claro. E aí aconteceu justamente isso, né? Não nos programamos, não vimos a questão do tempo, não vimos a questão da distância e não vimos essa ideia de bate e volta. O que aconteceu? Saímos de moto, né? Um dia bonito, solarado, na metade da viagem caiu uma chuva que se nós continuássemos mais 2, 3 milhas, não íamos conseguir andar no asfalto de tanta água que estava caindo. Paramos, por sorte tinha uma cidade bem próxima, entramos, fomos no supermercado, compramos capa de chuva, comida, enfim, ficamos lá até passar a chuva. Isso demorou umas 2, 3 horas. Bom, e acabamos não indo ver a nossa agente, não conversando com ela. Aí ela nos chamou por telefone. Aí vem a outra questão. Eu ensinei muito sobre budget, planejamento, business plan, pesquisa, sempre com esse contexto dentro da área do comércio internacional. E aí ela me disse assim, não, sabe o que eu queria falar com vocês? Eu queria verificar se vocês não gostariam de comprar a empresa. Eu disse, credo, você está tanto tempo aí, por que você quer vender a empresa? Não, é que eu estou cansado, os brasileiros são muito chatos, eles pedem muitas coisas, choram muito, etc. e tal. Eu disse, olha, nós estamos aí junto, trabalhando desde 1990. Né? É muito tempo, então, isso era 2015. Claro, sem nenhum problema, vamos comprar a empresa. E aí, em março de 2015, começou uma relação de compra de uma empresa americana. Nós não tínhamos planejado isso, não tínhamos o dinheiro para isso, e tínhamos a vontade para isso sem conhecer o que ia acontecer nesse processo. Então, o que chamou a atenção é que a partir daí a gente foi vindo mais para os Estados Unidos para ver papéis, documentos, entender um pouco o processo. Ela foi várias vezes ao Brasil também fazer essa mesma verificação e mostrar para a gente algumas coisas. E na realidade, aí vem o primeiro grande choque que eu tive nessa relação Brasil-Estados Unidos. Sempre dentro de sala de aula, falando muito dos Estados Unidos, porque é um mercado extremamente consumidor. Então, quando se fala em exportação, você obviamente você quer que esse processo siga em frente. E beliscar um mercado como os Estados Unidos é um mercado fantástico, que se você atingir é muito bom. Só que, quando em sala de aula e várias palestras, teve até uma rodada de negócios da Federação das Indústrias ou da Federação das Associações Comerciais, não me recordo agora, que falava sobre países e me deram Estados Unidos. Então eu defendi a bandeira americana em várias palestras de como exportar para os Estados Unidos, como é que era o povo americano, etc. e tal. Então, eu tinha esse grande sonho, essa grande expectativa desse mercado americano e não entendia exatamente o que poderia estar acontecendo. E disse, bom, nós comprando a empresa, né? Nesse momento a filha do Paulo estudava aqui em Carolina do Norte, meu filho estudava em San Antônio, e na pior das hipóteses pensou assim, bom, os dois se formam nos Estados Unidos, vão querer trabalhar, de repente eles têm a empresa lá. Né? Obviamente que nenhum dos dois seguiu a carreira, mas esse é para outro capítulo que a gente vai conversar. E aí, o que aconteceu? Seguimos com a ideia da compra e verificando o processo e tal. Vendemos uma sala comercial que nós tínhamos em Curitiba e aí pagamos a nossa agente aqui nos Estados Unidos e a compra foi finalizada. Coisas que acontecem, e aí vale a pena comentar com vocês também. Bom, aqui tem um negócio chamado closing, que é o fechamento do negócio. Normalmente isso é feito com um advogado. E essa nossa agente falava, não, porque nós temos que fazer o closing, vocês têm que ir para os Estados Unidos, porque nós temos o closing. Bom, esse é mais um detalhe que não houve closing, né? Simplesmente a gente assinou por e-mail, mandou o cheque do Brasil para uma conta de um outro banco em Nova York, pagou ela aqui. Então, isso depois eu vou explicando com mais detalhes. E, na realidade, aconteceu a compra e no dia 1º de fevereiro de 2016, então, eu desembarquei nos Estados Unidos com malas para ficar vivendo nos Estados Unidos. Tudo isso
foi num processo muito rápido, né? Praticamente 1 ano, e sem nenhum planejamento. Não tinha isso na história da nossa empresa, não tinha essa visão dos Estados Unidos, e nós éramos aí, vou dizer, muito brutos, muito rudes com a legislação de um outro país. A gente gostava, como gosta até hoje, de desafios, de buscar um mercado diferente, estratégias. Eu tenho uma paixão focada na exportação, gosto muito de exportação, acho que abrir um mercado, abrir um caminho é extremamente rico, mas eu confesso que ao chegar aqui, as coisas não foram exatamente como tinha pensado, porque não tinha planejado. Se tivesse planejado, tinha melhorado? Não. Aí tem uma característica que todo mundo diz, e quando você escuta a primeira vez e dá risada, se escuta logo em seguida a segunda vez, escuta em seguida a terceira vez igual. Será que é isso mesmo? E sempre, quando todos os brasileiros ou pessoas latinas que estão aqui dizem assim, sabe como é que se ganha 1 milhão nos Estados Unidos, $1 milhão? É a primeira das perguntas que fazem. Não. Você pode contar para mim? Claro, traga 2, porque 1 você vai perder. E é uma característica muito interessante, porque na realidade é uma verdade. Sem querer é uma verdade. Por quê? Porque você é muito cru com o sistema. Então, aí vem um choque cultural que eu quero falar muito, que é a relação da educação, da formação brasileira com a educação e formação americana. Me lembro de umas passagens em sala de aula que sempre diz assim, o difícil de trabalhar no comércio internacional é que os gringos são muito educados e os brasileiros são mal educados. Como assim? Imagina? Não, é que o gringo só diz sim ou não, yes or no. E os brasileiros gostam de dizer talvez, vou pensar, gostei dessa ideia, puxa, me dá até amanhã. Então a gente usa muito subterfúgio para fugir de uma responsabilidade imediata. E o americano não, o americano dá ou não dá, ponto. E segue um sistema. Então esse sistema, ele é um sistema interessante porque é um sistema que te cria consumo, também quero comentar mais sobre isso. É um sistema que te gera emprego, todo mundo tem emprego. É um sistema que te gera conforto e lazer, todo mundo tem conforto e lazer. Porém, é um sistema burro. Por quê? Porque não tem o penso. Né? O que é o penso? Não pensam, simplesmente seguem regras. Então, aí, o que acontece? Acaba no primeiro momento te judiando muito, porque você não vem com essa preparação. Imagine, eu cheguei aqui a 2016, eu estou com 61 anos, eu tinha 54 anos. Então, já vivi parte da minha vida e já tinha algumas resistências que, por mais que eu seja um cara de muita mente aberta, sempre estar dentro de uma sala de aula, gostar desse processo, fazer o processo comercial na minha empresa, tenho meus pecados, tenho meus defeitos. Então eu também não posso ser assim, o cara é feroz, sabe tudo. Não. Humildade em primeiro lugar. Sempre muito importante reconhecer. Estados Unidos tem um sistema e esse sistema tem que ser verificado. E aí começa uma série de coisas que é justamente o canal vai trazer para vocês estas histórias com estas barreiras, algumas super engraçadas, outras tristes, de vontade de chorar de verdade, mas todas com muito bom humor e com muita vontade de contar. E isso que eu quero misturar minhas paixões. Um dia eu vou estar na moto, um dia eu vou estar na minha cozinha fazendo alguma comida especial para vocês. Então, assim, eu acho que a grande curtição é poder dedicar parte do meu dia a dia aqui para ilustrar coisas que são realmente latentes e verdadeiras, para que vocês, quando cometam esta loucura que eu cometi, entendam como que funciona esse processo na prática, né? E aí também fico à disposição, sempre através do canal, através do meu Instagram, através do Instagram da empresa, que vai aí na tela para vocês, sempre dizendo o seguinte: nós estamos aqui para trocar figurinhas. Lembrem, MBA do Comércio Exterior, matemática básica aplicada. Meus alunos sempre riam muito quando eu falava isso, porque é a única disciplina que é MBA. Em Comércio Exterior a gente usa
multiplicação, divisão, soma, subtração. E quando a conta é muito complicada, é o percentual. Não tem outras coisas para fazer, é isso. Então, na realidade, a gente tem que tomar um cuidado enorme com esse MBA, porque a gente está falando de metro cúbico, square feet, libras, quilos, moedas, dinheiro. Então, você tem milhões de coisas que podem te confundir dentro da matemática. Mas a ideia aqui dessa matemática é somar. Vamos somar conhecimento. Esse eu acho que é o ponto principal. Vamos dividir esse nosso aprendizado. Vamos multiplicar essa nossa amizade e essa nossa interatividade para trazer mais pessoas que precisam de mais informação e que o mercado possa ajudar essas pessoas a vender mais e subtrair a parte ruim, a parte dos maus procedimentos, as partes dos erros que aprendidos na prática podem virar ensinamentos para as pessoas mais felizes. Eu aqui já estou há 8 anos, eu estou aqui no meu warehouse, temos hoje loja na Amazon, loja no eBay, loja no Walmart, trabalhamos com logística, trabalhamos com warehouse, trabalhamos com trading company, no Brasil 38 anos trabalhando com assessoria em comércio exterior, despacho aduaneiro, exportação, paixão do João, gosto demais de exportação e tem muita, mas muita história para contar. E é onde eu vou simplesmente só omitir alguns nomes para não ficar, para não ser antiético e nem antiprofissional, mas vou contar as histórias que acontecem de fato, às vezes numa ordem cronológica, às vezes numa ordem necessária por algumas coisas, às vezes vai deixar de ser uma história para ser um ensinamento mais prático, né? Mais vivido, enfim, deixar uma liberdade de a gente poder conversar, e eu me sinto muito à vontade para falar, tranquilidade para dizer o que a gente pensa. Sempre foi assim em sala de aula, vocês viram aí, são mais de 5.500 alunos que passaram comigo na sala de aula, tem histórias engraçadíssimas de classe, tenho turmas inesquecíveis na minha vida, grupos enormes no WhatsApp fazendo processo, contatos constantes no LinkedIn. Então, assim, esta parte da vida me trouxe uma satisfação tremenda, né? Não tem coisa melhor do que a gente dividir esse conhecimento. Então, conhecimento e aprendizado é a tônica desse canal e eu espero você me acompanhando. Não vou prometer semanalmente e não vou prometer diariamente, mas aqui estarei sempre com vídeos novos e interessantes. E por favor, assine o canal e me siga também nas outras redes sociais. Te espero e a gente fala na sequência, ok? Welcome aboard, há 40 anos de estrada contando histórias de comércio exterior. É isso que a gente vai falar daqui para frente. Obrigado e até breve.